social. Grande abraço aos profissionais da área aí também. Ó, Belém aí, rapaz. Como é que você tá? Tudo bom? Grande Belém. Boa noite, meu amigo. Boa noite, pessoal. Belém. Prazer estar aqui com vocês. Oi. Só para, antes de qualquer coisa, me apresentar aqui para o pessoal. Eu sou o André Carneiro, sou responsável pelas mídias sociais, tanto da Leão do Sudeste, né, que é onde tudo começou com a gente aqui, como do Consulado Campinas também, tá? Você dispensa comentário, né, Belém? Mas se apresenta aí pro pessoal, que tem nossos seguidores aí, de repente alguém não te conhece. Certo. Primeiro, boa noite a todo mundo aí, valeu, adorei, fiquei muito feliz com esse convite para participar com vocês aqui dessa live, para falar de uma coisa que a gente tanto ama, que a gente tanto gosta, né? E que está fazendo tanta falta nesse momento, né? Com certeza. Meu nome é Luiz Carlos Belém, eu moro aqui em Recife. Eu nasci do lado do Sport, na maternidade, né? Só não foi dentro do clube, porque era do outro lado do Rio. Mas eu tenho 55 anos, eu sou economista, tenho uma empresa de consultoria. E desde que me entendo de gente, estou dentro do esporte. Joguei hóquei no esporte durante mais de 10 anos. Fui campeão, era horrível, não jogava muito bem não. Eu não assumo que eu não era um jogador ruim. Mas eu me lembro, desde os 5 anos de idade, o meu avô, meu pai, me levou para o esporte na década de 70. Eu fui mascote do esporte até 75, 76, 77, mais ou menos 12 anos de idade. Enfim, o esporte sempre fez parte da minha vida, eu sempre fiz parte da vida do esporte e vice-versa, né? Mas é isso aí. E recentemente, ano passado, né, a gente teve aí em Campinas, nós fomos assistir o jogo contra o Guarani. Tem até um episódio que durante aqui a live eu vou relembrar do que aconteceu lá no estádio. Opa, vou registrar aqui, tá gravado. Registra aí, falar, o meu pessoal aqui da retaguarda aqui tá procurando o vídeo, que se der a gente sacode o vídeo aqui. Não sei se vai conseguir, mas é um fato engraçado. Arretado. Um fato engraçado. Pô, faltou a oportunidade. A gente ainda não se conhecia, né, Belém? Nem, acho que com o Jaelson também, né, que é o cônsul de Campinas, inclusive mandou um abraço para você. Assim, né, de contato. A gente sempre de rede social, a gente tem aquele de ouvir falar e de captar também e acompanhar alguns pontos, né? Mas a gente não se conhecia pessoalmente, senão você... Mas já está estendido o convite, mais uma vez, para você vir conhecer o nosso consulado aqui em Campinas, viu? Ah, vou, com certeza. Naquele dia do jogo, a gente chegou, na hora do jogo, saiu na correria, fui com o André lá de São Paulo. Foi o pessoal de São Paulo. Mas, devido ao meu trabalho mesmo, depois dessa pandemia, eu devo ir a São Paulo algumas vezes esse ano ainda. E, se Deus quiser, a gente vai se encontrar por aí. Com certeza. Aí vamos lá, Belém. Do início, assim, como... Oi? Opa! Tua retaguarda tá te orientando aí já, né? Tua assessoria de imprensa. Agora tá certo aqui, agora tudo bem. Maravilha. Belém, vamos lá. Como foi que começou isso aí, tudinho aí? Tu lembra quando foi teu primeiro jogo no esporte? O primeiro jogo que tu assistiu no esporte? Rapaz, o primeiro jogo não lembro não, mas eu me lembro, eu com 5 anos de idade, mascote do esporte, eu acho que em 1970, 71, quando o Odilon jogava pelo esporte, eu era o centroavante do esporte, o cara era baixinho, mas o cara fazia gol pra burra. Não me lembro o ano. Mas um abraço aqui, tô vendo o pessoal entrando aí, de vez em quando eu vou mandar um abraço aí, o Gabriel. Com certeza. Aí, com certeza. Um abração pra tu aí, avisa a turma aí, os Jugo-Negros aí, que eu tô aqui na... Tá? Mas eu me lembro, acho que foi na década de 70, eu acho que 70, 71 por aí, eu me lembro uma lembrança de mascote do esporte. O estádio era mais baixo, o estádio era menor, a tribuna era de ferro assim, tal. Quem conhece a Ilha do Retiro sabe que ela sofreu algumas reformas na década de 80, eu acho, 90, enfim. Mas eu me lembro, lá com 5 anos, eu sempre fui com meu pai, né? Meu avô materno, o pai da minha mãe, foi vice-presidente do esporte, vice-presidente de futebol do esporte, foi quem levou a delegação do esporte na década de 60 para uma turnê nos Estados Unidos, em Nova York. E meu pai, genro dele, né? Meu pai também foi diretor de futebol do esporte, inclusive quando ele faleceu em 98, ele era diretor do esporte, foi no ano que nós fomos
nós fomos tricampeão invicto em 98. Então, minha família, meu tio hoje é Badu, lá do esporte, quem é do esporte conhece, é meu tio, irmão do meu pai. Oswaldo, meu primo, foi campeão brasileiro de hóquei, seleção brasileira de hóquei, Alcedo. E a família... Junto com o Leônidas lá, né? Junto com o Leônidas. Sim. Leônidas jogou comigo. Eu joguei com o Leônidas, joguei com... Tu que ensinasse a Leônidas a jogar? Não. A Oswaldo foi. Ele pode ver esse vídeo depois. Ele chegou lá engatinhando, caindo de cara no chão, eu segurava ele. Não, né? Assim, não. Aí depois ele foi diferente da família. Assim. Ele e Pita, né? Pitacinho, Pita agora tá em Natal lá, montou um time de hóquei em Natal Hóquei Clube, mandou um abraço pro pessoal lá de Natal também. Com certeza. Minha idade, viu? 55, jogando, batendo um bolão, viu? A turma aí tá. Os veteranos estão bem. Com certeza. Deixa eu te falar, Belém, a dinâmica nossa aqui é essa mesmo, tá? A gente vai responder aqui e conversar com o pessoal que também está participando com a gente, tá? Aos poucos o pessoal vai entrando na live também com a gente. Já tem uma primeira pergunta aqui que é justamente do cônsul, né? De Jaelson. Ele está perguntando aqui se você conheceu Dona Nilda, da Bafo do Leão, aquela que foi presidente, né, da Bafo do Leão. Eu acho que conheci. Ela, assim, a gente, em épocas diferentes, eu e Jaelson também, a gente conheceu, né, Dona Nilda, ela é uma pessoa que está sempre lá, né. Só que a gente perdeu o contato, então a gente está buscando também, por intermédio, né, das pessoas, conversar para ver se a gente consegue chegar a alguém da família dela ou ela mesma. A gente não sabe nem se ela ainda está viva ainda, porque faz tantos anos, cara. Ela já era uma senhora, né? Na época, nos anos 90, né? 94, 95, ela já era uma senhora. E hoje a gente não sabe, né? Ela foi professora de escola. Ela é uma pessoa bem inteirada, estava sempre lá, né? Bafo do Leão faz parte, né, da história do esporte. Do né? esporte, isso. Tá sempre acompanhando. Aí, vamos lá, Belém. E tu nasceu em berço rubro-negro, todo mundo, vamos dizer, de lá e do lado de cá, né? Do teu pai e da tua mãe, com rubro-negros influentes, inclusive. E, assim, como que o torcedor, Belém, né, que tem esse berço, vamos dizer assim, entre berço de leões, né? Para não dizer berço de ouro, né? Como é que chegou a essa questão de você de disputar a presidência? O que é que te levou a essa situação, né? Que a gente está partindo vários pontos da história, né? Mas eu acho que é um ponto crucial, né? E determinante, né? Você disputou, né, em 2016, né? O que é que te levou? O que é que te chegou mais perto, vamos dizer assim, da presidência, antes de você disputar, né? Se já teve outras possibilidades, né, de você também, e você recuou. E vamos lá, né, chegar nesse contexto assim de um patamar diferente, né? Bora. É o seguinte, vamos lá. Na década de 90, quando o Wanderson foi presidente do esporte, eu era gerente do banco e a conta do esporte a gente fazia parte do mesmo grupo, tá? Então, eu não tinha nenhum cargo, vamos dizer assim, diretor. Era uma família aquilo dali. Que a década de 90, aquele sucesso. Banorte, tu era Banorte? Meu pai era do Banorte e eu era do Mercantil. Tá? O Banorte patrocina. E o esporte tanto tinha conta no Banorte como no Mercantil, na época de Wanderson. Então, a gestão de Wanderson foi uma gestão histórica, porque a gente ali era uma família, era Pedro Lacerda, Zeca Lacerda, Zé Antônio Alves de Melo, meu pai, Antônio Guerra, Fernandinho Freire, muitos desses aí que já partiram, né? Mas a gente tinha Pedro Lacerda, Fred Domingos, entendeu? Então era um grupo grande de pessoas. E tinha os pais e os filhos também. Muitos desses aí, Pedro Leonardo, que era filho de Pedro Lacerda, que é filho, Sileno Lacerda, que é filho de Zeca Lacerda, também que já faleceu. Enfim, a gente estava sempre ali junto. A gente, quando o esporte jogava, eu me lembro que durante 5 anos, eu e Antônio Guerra, nós não faltamos um jogo do esporte no Nordeste. Então, a gente mesmo não participando da diretoria, a gente tinha uma amizade com o pessoal, vivia ali com eles, e a gente participava. Era um grupo muito unido. Então, assim,
começamos, de fato, a estar perto do clube, não como torcedor, mas assim, vendo a realidade do dia a dia do clube. Eu, como gerente do banco, eu atendia a conta do clube, os jogadores, eu me lembro quando o Bizu chegou no Sport, o André me ligou, Bizu vai indo aí, vai abrir Bizu vai indo aí, eu era gerente do mercantil, Bizu foi lá, um abraço para ele, para o Cláudio, a gente hoje está no Facebook também, de vez em quando se fala, mas enfim, aquilo dali foi uma gestão que foi vitoriosa, né? Aquela gestão, se eu não me falha a memória, em 9 campeonatos, 10 campeonatos, ganhamos 7. Foi. Né? Então o Sport teve aquele timaço de 98, o Campeonato Brasileiro, aquele time com o Chiquinho, enfim, era um grande time. Então, passou-se isso, a gente sempre estava perto do clube, eu como conselheiro, ou como torcedor mesmo, sempre perto, mudava o presidente, mas a gente não distanciava, porque o Sport não tinha uma divisão política tão vamos dizer assim, distante uma da outra, tá? Querendo ou não, você estando ou não estando, você estava ali participando, dando dica, conversando, existiam amizades pessoais, muitas vezes você estava no mesmo palanque do um, na outra vez você estava como oposição. Uhum. E quando foi, e voltando um pouco mais, no começo de 2000, eu fui morar fora do Brasil. Inclusive, esse fato eu quero depois linkar com a campanha, eu fui morar fora do Brasil e eu senti na pele o que é você não ter o esporte. Porque quando eu digo a todo mundo, olha, vocês não sabem o que é não ter o esporte. Eu morava lá, morei em Miami, morei na Flórida de 2000 até 2004, e, meu amigo, os domingos eram horríveis, porque você ligava a internet e o pessoal ainda está lotada, e não sei o que, você lá, vendo aquele futebol americano, que eu gostava também, mas o beisebol... E aquelas novas, sei lá, não era outra realidade. E você comecei a sentir falta do esporte. Então eu dizia, meus amigos, você não sabe o que é não ter o esporte para jogar, entendeu? E assim, quando eu voltei em 2004, e assim, sempre participando das coisas do esporte, a gente tem alguns grupos de WhatsApp, e quando foi em 2013, 2014, que foi quando começou a realmente a gente ver isso, eu comecei a ter uma certa preocupação. Quando mudou, o esporte tem um histórico de nunca ter muita gente nova. Muita gente nova. Só um minuto, depois me dá aqui, que eu posto aqui, que eu não sei mandar por aqui. Aquela surpresa que eu ia falar para vocês. Mas olha só, então quando o Bivar assumiu o clube, depois saiu e deixou o Martorelli como presidente do clube, eu sempre apoiei quem estava assumindo o clube, porque eu dizia, o presidente do esporte, eu torço pelo esporte, eu não posso torcer contra o presidente. Mesmo que a gente perca a eleição, terminou a eleição, cada um vai cuidar da sua vida, né? Vamos dizer assim, vai cuidar do seu dia a dia e meio apoiar o clube, democraticamente. Então, eu comecei a ver que, algumas coisas no clube, algumas reclamações do parte do pessoal, e ninguém tomava atitude. O pessoal, vamos dizer assim, era uma oposição ao presidente do clube, mas ninguém tomava atitude. E eu comecei a ver, como eu vivi da década de 90, a gente passou essa década de 90 todinha andando com o Zé Antônio, Van Décio, Pedro, Fred, pessoal que entende futebol, pessoal, no bom sentido, malandro do futebol, conhecedor profundamente do futebol. Com certeza. E eu vendo aquela situação como estava acontecendo naquela época, eu dizia, opa, a gente tem que se mexer. E eu cobrava, inclusive, deles, dizia o pessoal, dizia, pessoal, vai ter eleição. Aí passou a primeira eleição, Bruno Reis entrou na eleição contra Martorelli, perdeu a eleição, e eu apoiei Bruno na eleição. Bruno, amigo meu, mandar um abraço para ele também. E grande abraço, eu comecei a me preocupar e ver aquilo, veio 2016. Quando chegou no final de 2015, eu disse, pessoal, a gente tem que se mexer. A gente tem que se mexer porque o esporte hoje é uma empresa que fatura mais de 100 milhões por ano. E eu estou vendo que o pessoal não entende muito de futebol. Não estou criticando a pessoa de ninguém aqui. Não estou aqui nesse programa para criticar a fulano Beltrano. E eu estou vendo que a gente vai se perder nesse meio do caminho. Quando foi em 2016, no ano da eleição, e eu cobrando, e aí, vocês vão se candidatar, vão candidatar, eu disse, olha, se vocês não forem candidatar, eu vou me lançar candidato a presidente do esporte. E fiz um lançamento da candidatura no meio do ano. Quando, de fato, as candidaturas do clube geralmente eram feitas a partir de setembro, outubro, que a eleição em dezembro, então era 60 dias. Então eu fiz quase que 6 meses, quase 5, 6 meses antes,
Fui pessoalmente a todos os ex-presidentes do esporte. Fui primeiro para Vanderson, falei com o Vanderson, falei com o Homero, falei com o Luciano, falei com o Arsênio, falei com todo mundo. Falei com todo mundo. Dizendo o seguinte, olha, você vai ser candidato ao esporte? Eles disseram, não. Então, se vocês não forem, eu vou ser candidato ao esporte. Aí o cara, não, é válido, é isso, por quê? Porque eu estava vendo aquilo ali acontecendo e dizia, gente, a gente precisa se unir, se juntar, tá entendendo? Para resgatar aquele esporte, porque a torcida do esporte era uma torcida que só fazia reclamar na internet. Eu fazia parte de mais de 40 grupos de WhatsApp, era um muro das lamentações. Eu disse, eu não aceito. E ninguém fala mal do meu clube. Eu não aceito. Agora eu comecei a ver que estava criando uma geração, tá? Estava criando uma geração de pessoas que só faziam reclamar. Eu sempre fui um cara muito assim, determinado. Eu não gosto de reclamar, eu gosto de procurar solução, eu gosto de questiono, polemizo as coisas e tal, mas a gente tem que ter o nosso objetivo é arrumar uma solução para o clube. Então, já que não tem solução, eu vou me candidatar candidato. E fiz o lançamento falando com o Alessandro Matias, lá do pessoal do Eu Pratico Esporte. Eu Pratico Esporte. Um abraço para o Alessandro. Também. E disse, Alessandro, eu vou sair candidato do esporte. Ele fez, eu posso lançar isso aí? Pode botar no ar. Tá? Até houve um comentário na época que estava tendo um lançamento muito precoce da campanha. Eu disse, não é precoce, não. Eu preciso arrumar tempo para juntar todas essas lideranças do Esporte Clube do Recife, tá? Inclusive, quando você é candidato, eu disse, se aparecer um nome mais forte que o meu e que una essa liderança, eu abro mão da minha candidatura. Aí todo mundo chegou para mim e disse, não, rapaz, eu tenho um compromisso com o Vanderson. Eu disse a ele, se você sair candidato, eu abro mão da minha candidatura, para que você saia, porque eu quero ser presidente do esporte para agregar ao clube conhecimento, inovações, ideias e juntar a família do esporte dentro botar todo mundo na mesma mesa e a gente trabalhar e lutar junto pelo clube, tá? E aí, no decorrer da eleição, vai lá, vem cá, é uma história longa, mas... Não, pode ficar tranquilo. Mas é porque é o seguinte, a ideia minha, inclusive ter vindo na internet, era modernizar o clube e trazer um pouco... O pessoal fica, não, mas você quer comparar o esporte com o Liverpool? Pô, o Liverpool, na época, eu comparei o esporte com o Liverpool, de lá para cá, o Liverpool ganhou um campeonato mundial. A gente queria trazer um treinador de renome para o clube, depois trouxeram, mas trouxeram de uma forma onde a gestão já estava meio confusa, quando trouxeram o Vanderlei Luxemburgo, que era o nome que eu ia trazer. Era o meu nome para treinador do esporte, era o Luxemburgo. Por quê? Eu tinha feito estudo e constatado que times, no nível do esporte, time médio, vamos dizer assim, né? Médio grande, conquistaram grandes títulos quando eles pegaram treinadores de renome que estavam no momento de baixa. E esses treinadores chegaram no clube com aquela vontade de pegar um clube como o Sport, que era, vamos dizer assim, a tesão do treinador, vamos falar dessa palavra, pegar um time como o Sport para alavancar. Né? Acontece no próprio Sport, né, Belém? Nelson Batista é o caso disso. O Tottenham aconteceu isso, enfim. Exato. Então era a ideia da gente. O pessoal foi contra e tal, mas a gente, aos pouquinhos, porque você quando está dentro de um grupo, é muito complicado política. Você vê como o Brasil está passando hoje. É muito complicado política. Não, o pessoal culpado. A gente não está aqui para procurar culpado. A gente está aqui para encontrar as soluções, eu dizia o pessoal. Sim. Logicamente, se tem 5 pessoas, 3 querem um e 2 querem o outro, os 5 têm que apoiar o que os 3 quiseram, porque é a maioria. Então, a gente fez isso. Então, a ideia da gente, naquela época, e ainda continua sendo, a gente está trabalhando, né, para isso, é modernizar o clube, modernizar o futebol. Vai mudar o formato do futebol depois dessa pandemia. Vai. Né? Vai mudar muita coisa na vida das pessoas, do formato. Então, é trazer inovação, agregar valor ao clube. Eu sempre disse uma coisa, se vocês procurarem meus vídeos na época, eu disse, olha, futebol só se faz com muito dinheiro. Não adianta que o torcedor ficar, o ingresso tem que ser R$10 e o cara querer que eu tenha um jogador na folha como o Diego Souza. Não paga. Não tem como. Eu até brincava, com R$10 você tem que se contentar comigo, jogando. Você, se quiser uma chuteira, você vai, bota e entra no segundo tempo no meu lugar que eu não aguento. Mas a gente tem que, ou se não tem dinheiro, porque nosso povo aqui tem o poder aquisitivo baixo, ok, vamos encontrar alternativas
para que agregue-se, se capitalize o clube para poder a gente viabilizar, né? Viabilizar. E voltando à eleição naquela época, eu abri mão da candidatura, fui um dos coordenadores da campanha de Ivan Décio, tá certo? E a gente terminou perdendo a eleição. Arnaldo ganhou e depois foi o que está sendo, né? Que a gente está tentando reverter. Mas a gente está pagando um preço muito caro, repito, por aquilo ali. Foi muito caro para o esporte aquilo dali. Mas assim, Belém, dentro do... Porque assim, a campanha de Van Desson, conversando com muitos rubro-negros, não teve muito... não teve muitos altos e baixos, mas teve um ponto que Van Desson estava praticamente ganho, se fosse avaliar, né? O Boca de Urna, né? Vamos dizer assim, né? Boca de Leão, né? Que a gente... Van Desson tava, vamos dizer assim, liderando, não assim com uma margem muito grande, porque, querendo ou não, o Arnaldo estava vindo de uma retrospecto, né, apoiado por uma gestão que tinha, vamos dizer assim, conseguido melhores resultados do esporte, falando de futebol, não falando da gestão que a gente não sabia de nada, né? Até então, estava tudo lindo e maravilhoso, né, para o esporte, né? Era um céu de brigadeiro. E assim, Arnaldo estava indicado pelo presidente, ou seja, ele era a situação, né, no momento, né? E assim, fez uma campanha que fez uma campanha na primeira divisão em 2015, tinha feito uma bela campanha. Sim, né? sim. Então, aos olhos do povo, estava tudo maravilhoso, né? Assim, tava dividido, assim, vamos dizer, né? Tava 51, 49, 52, 48, vamos botar assim, né? É o que a gente imaginava, né? É o que a gente imaginava, né? De fato, o que a gente viu foi que o pessoal mais jovem, o pessoal mais novo que estava entrando no clube, apoiou mais o lado de Arnaldo, né? A gente viu naquela época que criaram os dinossauros, como se fosse um grupo. A ideia da gente era trazer gente nova para a chapa, e que no final do fechamento da chapa não tinha, né? Sim, a gente depois observou que foi uma falha que houve e a gente não tinha esse nome novo. Eu não sei se eu não sei se você estava muito envolvido na campanha e só para te falar, tá, Belém? Dentro do contexto de torcedor, que a gente aqui, apesar de consulado, e não era consulado ainda na época, né, da campanha, a gente era Leão do Sudeste, que é o que a gente foi o que a gente montou, e depois eu te explico um pouco do como foi e o que é o nosso projeto. Mas eu vou te falar uma coisa. Tava tudo certo. Inclusive, para a gente, era a melhor situação também. Porque a gente é daquela época, entendeu, Belém? Então, a gente começou... Eu comecei a campo na gestão Van Desson Lacerda. Então, a minha visão era que era a melhor para o esporte. Até porque eu gosto de alternância também. Né? Tem um momento que tem que ter aquela... Até para a gente ver onde está o erro, onde está legal, onde está tudo certo. Só que o erro de Van Desson, na minha opinião, e eu acho que também foi a opinião de muita gente que eu já conversei também, foi justamente naquele debate que ele chegou e disse, ou foi conversa, não lembro agora se foi um debate oficial, foi chamado, né, numa TV daí de Pernambuco, e Van Desson disse que ia jogar todo mundo fora, ia jogar todo mundo no carro do lixo. Tu acha que aquilo ali, se ele tivesse dado uma segurada, ele não ia ganhar, não? Olha, veja só, eu não sei. A gente sempre diz assim, mas se eu tivesse feito isso ou feito aquilo, né? Veja só, na realidade, o pessoal de Arnaldo investiu muito na campanha. Investiu, com certeza. Muito. Não, o esporte no dia da campanha era painel de LED, foi um negócio que eu nunca tinha visto no esporte, Rapaz, foi uma fortuna, campanhas, investimentos altíssimos em mídia, outdoor na cidade, televisão. Nunca antes visto. Não, já foi um negócio sério. Veja só, aquela questão lá do debate, eu estava lá, eu como coordenador da campanha de Van Desson, eu estava lá. Van Desson é aquele jeito dele. Van Desson é caba macho, rapaz. Acaba aqui, aquele jeito dele, entendeu?
E ele foi falando, não tem o que a gente está dizendo se fosse isso ou aquilo. Tá entendendo? Eu acho que a gente pecou, minha opinião, o ponto que vocês erraram aonde? Eu acho que a gente não tinha um nome novo, faltava o nome de uma figura nova ali. Na época eu me lembro que era candidato, era Léo, né? Sim. Era eu, era aquele menino, esqueci o nome dele. Agora também fugiu. Eu lembro que tinha. Quem ficou mesmo foi Vandesso e Arnaldo, né? Não, mas tinha uns 2, 3 aí também. Tinha mais gente. A gente se juntou. Fred também estava se mexendo lá, a gente se juntou, entendeu? E na chapa do outro lado ficou quem? Ficou Arnaldo para presidente, né? E como vice de Arnaldo ficou do B, Gustavo. Outro nome forte. Gustavo do B, outro nome forte. Botou Homero, que foi o garoto propaganda mesmo da campanha de Arnaldo. E Homero puxou a bandeira para Arnaldo. E Alexandre, me parece, como vice dele. Mas é muito complicado, sabe? Você chegar e dizer assim, onde foi que ganhou, onde foi que perdeu. Eu acho o seguinte, eu acho que Arnaldo tinha muito boa intenção para gerir o clube. Eu me dou muito bem com o Arnaldo. Depois ele fez reuniões no clube, ele me chamou quase todo mundo de oposição. Eu acho que Arnaldo tentou fazer o melhor possível pelo esporte, mas faltava, eu acho que talvez Arnaldo um pouco mais de conhecimento de futebol. Com certeza. Da malandragem do futebol, dos bastidores de futebol. A nível de gestão, eu vi o clube lá, eu vi a gestão do clube. Enfim, aparentemente o que a gente via é que o clube estava sendo muito bem gerido, né? Mas aí, depois que ele saiu, esse rumo, essas coisas todas de dificuldade. Futebol, gente, veja só, é muito caro. É caro. É muito caro o futebol. Futebol é uma coisa que só se faz com muito dinheiro. O pessoal fica... Tem clubes aqui que jogam, que já acabaram há muito tempo e ainda continuam participando de campeonato. Só o nome, né? Só o nome. Só tem o nome. Agora, você quer o quê? Como é que eu vou entrar no Campeonato Brasileiro? Vai pegar um time como o Flamengo, pegar um time como o Corinthians, como o Palmeiras, como o Grêmio, né? Com um jogadorzinho Você vai entrar no campeonato, você vai arrumar... Saco de pancada. O torcedor entende até o time entrar em campo e perder uma partida. Como Costinha, né, que foi diretor do esporte, meu amigo, dizia: ganhar é o céu, perder é o inferno. Resumido numa frase simples, o que é futebol. Belém, opinião, achismo. Não tenho nada fixo, nada certo, nada de opinião com base nada concreto, mas pela vivência, né, que a gente tem de futebol e pelo que a gente viu, o desenho, né? O que aconteceu foi o seguinte, na opinião do André Carneiro, tá? Não é consulado, não é... 2015, a gente tinha tudo para Libertadores, né? Inclusive, no ano seguinte, a posição que a gente estava foi a posição de Libertadores. Então, o que aconteceu? Martorelli gastou todos os cartuchos que ele tinha e que ele não tinha para encarar para o Sport encarar uma Libertadores, entrar na Libertadores. E foi com tudo. Caminhão é bicho, é dinheiro. Jogador com dinheiro, você sabe, vai que vai uma beleza. E bicho, tudo em dia, tudo certo, melhores estruturas, tudo tranquilo. Só que não aconteceu. Né? A gente, por 2 pontos, a gente não entrou. Exatamente. E esses 2 pontos pra gente custaram pra gente milhões. Porque se a gente tivesse entrado na Libertadores no ano seguinte, alguns jogadores não tinham saído, porque era um incentivo também de ficar, né, para disputar uma Libertadores, e toda uma receita de primeiro semestre, né, que a gente teria com Libertadores, inclusive, seria totalmente diferente. Televisão, a própria cota, né, de jogo da Libertadores, e o torcedor ia voltar com tudo, né? Não, tanto de associado, então ele fez uma boa intenção. Sem interrompendo, né? Você, desculpa estar interrompendo, você tem que levar em consideração que além de a gente não ter conquistado, nós não andamos longe nem na Copa do Brasil e nem na Copa Sul-Americana. E nem na Copa. A gente ganhou a Copa do Nordeste. Né? Copa do Nordeste, a última que ganhamos foi em 2014. Exatamente. E não disputamos, né? Em 2016. Exatamente. 2016 a gente... 17. Exatamente. Exatamente.
Então, assim, E 16 foi aquela que a gente perdeu no que a gente perdeu Bahia. do Bahia. Do Bahia, Do foi Bahia lá. Isso. Então, o que aconteceu? Eu tava no jogo da Copa do Brasil, viu? Naquele jogo que a gente foi desclassificado contra o Santos. E a gente tinha tudo para passar, inclusive. Então, assim, era um momento, Belém, que o né, o improvável, foi que tornou a gente, vamos dizer assim, deu essa derrocada, né? E daí aí veio os momentos que a gente não disputou bons campeonatos, né? 2016, 2017, culminou em 2018, né? Mas veja só, futebol futebol tem a questão do amor, da paixão, né? Eu me lembro que eu estava conversando com o Marquinho Amaral. Marco Amaral foi vice-presidente de futebol do Sport na época de Luciano, diretor de futebol. E Marcos também, Belém, eu estava uma vez no jogo do Sport, no placar. Então, no placar do Sport ali atrás, embaixo tem uma arquibancada. E o cara estava me xingando, me esculhambando. E aí teve um pênalti a favor do Sport. No finalzinho do jogo. Qual jogo? Ele não me falou qual era o jogo. Ele disse, mas foi em 2015 aquela campanha lá ou foi outro ano aleatório? Não me lembro, não. Deve ter sido antes. Porque Marco Amaral foi diretor do Esporte, eu acho que... Marco Amaral. Sim. E ele me contando, né? Que ele estava lá e... Pênalti a favor do Esporte. E os torcedores estavam esculhambando ele, chamando tudo que é nome com ele. Diretor disso, diretor daquilo, pá. Aí foi um pênalti a favor do Esporte. Aí o cara virou para ele e fez: Marco Amaral, você é o maior diretor do Esporte. Você é lindo, não sei o quê. Eu sei que o jogador, amigo, bateu o pênalti e perdeu. Aí o cara voltou para ele: diretor, é muito complicado. É muito complicado essa questão do futebol. Então, futebol tem disso. Futebol tem essas coisas, entendeu? Então, assim, você veja só, se nós tivéssemos, acho que se na gestão de Arnaldo tivesse tido êxito, e para terminar, né, ele entregou o clube rebaixado. Né? Então, assim, o Sport saiu de um patamar. Marcado, né? Ficou marcado. E um monte de conta para pagar. Né? Então, assim, é complicado o futebol. É o que eu estava dizendo. O Sport é um clube muito grande, muitas vezes o Sport subestima o tamanho dele. Sim. Eu acho que, eu sempre disse assim, o Sport não. A gente tem que trabalhar isso aí a nível institucional. Eu acho que você está em Campinas aí, quantidade. Você pode jogar aí, vocês ficam sonhando com o Sport jogar em São Paulo, jogar aí em Campinas, perto para vocês pegarem um carro e ir. Tá? Eu morei. Só um detalhe que eu queria contar foi quando eu fui morar. Eu morei em 2015, 2016, eu morei em Caruaru. Caruaru fica a 135 km aqui de Recife. Sei. Como se fosse Campinas. Conheço. Mas o pessoal que não é daqui, né? O pessoal, para ter uma noção, é como se fosse Campinas, Recife, Campinas e São Paulo. E eu ficava, rapaz, eu leva assim. O Palmeiras ganhou uma Copa do Brasil, me parece, 2015, 2016, e teve carreata do Palmeiras em Caruaru. Isso é inadmissível o negócio. Teve. Inadmissível. Aqui tem que torcer pelo esporte. O esporte, quando vir jogar em Caruaru, o esporte tem que ser apresentado à cidade. A gente tem que fazer um marketing lá no treino. Imagina, na época era Magrão, trazer o cara para apertar a mão de Magrão, autógrafo, uma tarde de autógrafo, levar o pessoal do patrocinador, ir para o shopping, tinha loja, fazia tudo aquilo. Então a intenção da gente, na época, era exatamente isso. Crescer, entendeu? Né? E fazer, porque a gente fizeram uma pesquisa lá, parece que a maior torcida de Caruaru era do Sport, e depois era a torcida de Flamengo, era de Palmeiras, Garanhuns, Palmeiras, a cidade ali, pessoal. Aí, e o estado de Pernambuco é o único estado fora Rio e São Paulo que as 3 maiores torcidas são de times locais. Sim. Então, né? Você vai por exemplo, você vai para o Paraná, a torcida maior é do Coxa, depois do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense, ou vice-versa, e depois é um time de São Paulo. Você vai para o Espírito Santo, você vai para a Bahia. A maior torcida da Bahia é do Bahia, a segunda é do Flamengo, a terceira é do Vitória, porque pega aquele interiorzão todo por lá. É a estratégia também, né, Belém? Porque a retransmissão, né, dos campeonatos estaduais, né, de Rio e São Paulo para as fatias, né, que tem, né, do Brasil, né? O pessoal do Esporte Jampa aí, mandar um abraço aí, até falar com eles lá.
Então eu conheço o pessoal de lá também, a gente troca ideia. Veja só, como é que eu posso, voltando nessa aquela questão, desculpa estar falando isso, para não perder a linha de raciocínio, Não, como é que eu posso aumentar o torcedor? Me diga uma coisa, você já imaginou? Você chega nos colégios hoje, os meninos é tudo Messi, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, sei lá. Você já imaginou um menino de 8 anos de idade, que era um projeto que eu tinha, era de pegar um jogo do esporte do Campeonato Pernambucano, tá certo? E levar os colégios. Sim. A criança convidar o pai para ir para o jogo. Então chegava no colégio e dizia assim, ó, fulano, tá aqui o convite. Você já imaginou uma criança, um filho seu, um sobrinho seu, de 8, 10 anos de idade, entrar no gramado com a roupa do clube, pegar na mão do jogador, bater um pênalti para Magrão defender? Essa criança nunca mais na vida vai esquecer disso. Vai ficar marcado. Vai ficar marcado. Aí você leva um grupo da escola, os meninos entram em campo, participam daquilo, depois do jogo, aperta o jogador, ganha um brinco. Então a gente tem que construir o torcedor do futuro, porque o torcedor do futuro que está sendo construído hoje para o futebol é o torcedor que vai torcer pelo Real Madrid, pelo Barcelona, pelo Liverpool, pelo Juventus. Por quê? Porque eles estão em casa, na maior comunidade do mundo, liga a televisão e assiste. A concorrência é desleal. Então, eu preciso que essa criança sinta o prazer de torcer pelo clube daqui. Recife é uma cidade que os clubes são dentro da cidade. Eu vou a pé para o jogo do esporte. 2,5 km da minha casa, eu vou a pé para ir no Retiro. Os outros clubes também, idem, Náutico, Santa Cruz, os estádios são dentro da cidade. Tá? É tudo muito perto, né? É tudo muito perto. Então, assim, aqui a gente tem que fazer esse trabalho, né? Levar a criança para o estádio. Torcedor do futuro. A gente vê que os nossos filhos hoje gostam de ir assistir jogo da Champions. Todo mundo gosta, mas assim... Mas sabe por quê, Belém? Sabe por quê? Eu vou te dizer, eu vou dar um negócio meio que polêmico. Eu acho que o Campeonato Pernambucano, os jogos nessas cidades que você citou aí, Caruaru, umas cidades mais, vamos dizer assim, para o interior, deveria ser de dia. Deveria ser à tarde o jogo. Por quê? Sim, sim. Né? O jogo não vai passar na televisão mesmo. Não passa. Alguns passam, né? Mas não todos, né? Mas olha só, vamos supor que tá aí o pessoal de João Pessoa. Uhum. Tá? Quando é que o Sport vai jogar em João Pessoa? O Sport na Copa do Nordeste contra o Botafogo da Paraíba, contra o 13. Então o pessoal para João Pessoa espera o quê? Espera uma partida, 2 a cada ano. É verdade. O pessoal, Caruaru tem que ser um evento. O Sport tem que transformar o jogo dele, não numa partida de futebol, mas num evento. Tá certo? Você tem que ser um evento, o cara tem que ir para lá. Aqui na Arena Pernambuco, né? O pessoal reclama muito da Arena Pernambuco, mas na Arena Pernambuco, quando o Sport jogava contra o Palmeiras e tal, eu chegava meio-dia para um jogo de 4 horas da tarde, a gente ficava, o pessoal fazendo churrasco, levando paredão de som, a gente ia para um evento, né? Então, por que a gente não pegar essas cidades do interior? Conversando uma vez com o Evandro Carvalho, que é o presidente da Federação Pernambucana, que é meu amigo, conversando, Evandro, a gente tem que trazer umas ideias para viabilizar futebol. E a gente sabe da dificuldade de implantar essa ideia, porque tudo envolve muito dinheiro. Pois é, então, não é de graça. Então, você vai para o esporte hoje, já tem um chorinho, um sambinha, um pagodezinho antes do jogo, o pessoal já fica ali, mas é aquele mesmo pessoal de sempre, aquelas 10, 12, 15 mil pessoas que vão ali sempre. E esse pessoal, a gente tem que trazer gente nova para fazer parte disso. Aí você entra numa outra realidade, que é a ilha é um equipamento antigo, ultrapassado. E o pessoal não quer ir para a Arena Pernambuco, que é um estádio, um equipamento moderno, um equipamento que... Eu disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar os jogos mais importantes, Porto Flamengo, Palmeiras, Corinthians e tal, levar para a Arena Pernambuco, faz um evento lá, a gente bota 40 mil pessoas. E os jogos menores, inclusive jogos noturnos de meio de semana, deixa aqui na Ilha do Retiro. Enfim, a gente tem que encontrar uma alternativa para viabilizar o clube. Principalmente agora, né? Principalmente agora, né? A gestão de Milton está fazendo o impossível no esporte, né? Milton está fazendo de tudo para poder levantar o esporte. Ainda vem essa pandemia aí que só Deus sabe como é que os clubes de futebol e o futebol do Brasil vai ficar depois disso. O próprio presidente do Grêmio disse que se não jogar até o final do ano, inviabiliza o Grêmio. Você imagine o esporte. E é o Grêmio, né? E é o Grêmio. Foi campeão Libertadores dia desse aí, né? É o Grêmio. Mas é o que eu estou dizendo. Eles ficam numa outra realidade.
né? Nós já tivemos uma folha de 3, 4, 5 milhões de reais. Tá certo? Hoje em dia a gente tem que se contentar com uma folha de 1,5 milhão. Pessoal, mas depois da pandemia, jogador de 200, 150 mil reais, eu estava conversando com o pessoal essa semana, a realidade do futebol vai mudar, os clubes não vão ter dinheiro. E uma outra coisa que eu quero dizer para vocês, muita gente não vai querer ir para o estádio com medo ainda de ser contaminado por alguma coisa. Então, a repercussão disso aí não vai ser uma coisa tão imediata. Acabou a pandemia, o esporte vai jogar, enche a ilha. Eu não sei. Eu vou. Eu sei que tem aquela turma ali que vai debaixo de chuva, de sol, de pedra, do que for. Mas o que eu falo é o seguinte, é dinheiro. Botar 5, 10 mil pessoas no estádio em ingresso de 20 reais, 200 mil, 300 mil de renda, não paga. Não paga. Paga um jogador, né? Se for, né? For ver, né? Um jogador da estrutura, né? Exatamente. E assim, Belém, a gente discute muito essa questão de ingresso aqui. A gente tem um grupo do consulado, né? Que a gente tem do WhatsApp e tal. E a gente fala muito nessa questão de valor de ingresso, porque você veio aqui, né? E outras oportunidades, com certeza. Você sabe, aqui o ingresso mais barato é 50 reais, meu amigo. Não tem ingresso estudante, às vezes, que ele faz, né? Foi o que a gente pagou naquele dia. Um jogo de segunda divisão, acho que foi 40, foi 50 reais. A gente fica ali no estádio do Guarani, lá atrás da Barra, 1,5 km depois que não acaba o estádio, a gente vê um jogador desse tamanho. Né? Também é equipamento antigo também, não estou criticando, porque as arenas hoje têm outro posicionamento, né? Você fica. Mas o que eu estou falando é o seguinte, vamos lá. Qual atrativo o esporte leva jogando em Campinas, tá certo? Para pegar o pessoal de Campinas e ver o esporte jogar, né? É isso que eu estou pensando. Qual é o atrativo? Só o jogo. Tem o consulado, a gente vai lá, o consulado vai marcar um evento, vai João Pessoa, o consulado marca um evento, pega 1, 2 jogadores, leva, bate foto, passa o dia lá. Então, esse tipo de coisa tem que acontecer. Eu sei que não é fácil, porque tem logística de campeonato, né? O cara desce no aeroporto de Guarulhos, tem que pegar um ônibus, ir para Campinas, depois muitas vezes ele tem que sair, não fica hospedado, tem toda uma estrutura. Eu sei que não é fácil, mas a gente tem que se planejar. Eu acho que a gente tem que chegar e se planejar. É verdade. Tá? Aqui em Campinas, Belém, particularmente, a gente teve alguns jogos aqui, né? Teve segunda divisão, teve primeira divisão, quando estava Ponte Preta, né? Passou bastante tempo disputando com a gente. E a gente teve também algumas situações que permitiram a gente participar dos treinos. Por incrível que pareça, a gente foi a mais treino quando não foi jogo aqui em Campinas, porque a gente teve alguns jogos aqui, o esporte sempre ficou aqui em Campinas, nas vezes que veio para cá. Só que o que acontece? Quando era o treino no jogo da Ponte, o treino era no campo do Guarani. E eles não permitiram a gente entrar quando foi treino no campo do Guarani. E a gente só conseguiu entrar quando foi no CT da Ponte Preta, o jogo contra a Chapecoense em 2015 e 2017. E o jogo da Chapecoense, engraçado, que para lá não tinha voo direto. Então o Sport veio aqui para Campinas, a gente descobriu isso em rede social, e isso a rede social ajuda bastante, né? Torcedor e tal, porque na época a gente não era consulado em 2015. E o treino foi numa sexta-feira de tarde. O jogo ia ser no domingo de manhã, naquele jogo de 11 horas da manhã. E a gente conseguiu participar. E no outro treino foi em 2017, também contra o Chapecoense. O Sport estava indo para lá, e o jogo ia ser no domingo também. E eles treinaram aqui no sábado. Fizeram um treino no sábado e o jogo ia ser domingo à noite. Aí eles já iam de sábado, já iam direto. Então, a gente conseguiu participar dos treinos. Foi até o Sport sempre deu acesso pra gente, mesmo quando a gente não era consulado. Só que não tinha uma divulgação, então a gente não ia em grande número, não podia também, porque no CT da Ponte, não sei se você conhece, mas não tem estrutura nenhuma. A estrutura lá era... A gente pegava as cadeiras, sabe aquelas cadeiras de praça? A gente colocava lá, sentava lá, a gente não ficava sentado, né? Porque a emoção tão grande que a gente ficava em pé no alambrado lá, esperando, mas não podia fazer muita agitação, que era um local cedido. Você sabe, essa estrutura não é... Tem as limitações, né? Tem as limitações, mas era muito bom. E eu, falando por isso aí que a gente estava comentando,
é importantíssimo para o torcedor, né? A gente se sente muito próximo, principalmente quem mora longe da ilha, mora longe de Recife, que não acompanha, né? Belém. Como é que tá o nosso tempo aí? Porque eu quero mostrar uma coisa aqui. É isso que eu vou falar. A gente tem 10 minutos. Você vai mostrar um vídeo. Pessoal, se faltar alguma coisa, a gente volta. Não, beleza. Pessoal, é o seguinte. O pessoal que está assistindo aí vai ficar aí. Nós fomos pro jogo Sport Guarani, né? Eu estava a trabalho em São Paulo e conversando com o André, bora pro jogo, bora, eu sei que vocês vão. Eu sei que o André me pegou, saiu pegando todo mundo e nós, né? André me arrumou, tem uma camisa do Sport na hora, tal, a gente foi pro Guarani. E quando a gente chegou no estádio do Brinco de Ouro, aí onde é que fica a torcida do Sport? Fica aqui, fica ali, e tinha uma feirinha e tinha um posto de gasolina e tinha um estacionamento. A gente parou o carro no estacionamento, tá? E tinha um posto. E vamos comprar água no posto. Aí descemos todo mundo, né? Nós 4, eram 5. Descemos, fomos no posto, compramos água. Na hora que saímos, chega a torcida organizada do Guarani. Rapaz, cadê os amarelos? Cadê os amarelos? Os amarelos? Eu fiz que nada, rapaz. Aqui é o clima de confraternização. Olha o cara. Confraternização o quê, coroa? Corre, a gente vai te pegar. E aí, eu filmei. A gente ficou sabendo disso. Eu filmei, mandei pra minha namorada assim, olha o que tá acontecendo com a gente aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas eu filmei a gente correndo e os caras atrás da gente e o pessoal do lado. Peraí, não olha pra trás. E o cara da torcida do Guarani dizia, não olha pra trás não, velho, senão a gente dá uma cacete em tudo. Olha pra aqui. Eu vou botar aqui pra vocês verem. Olha como a gente tá saindo do estádio aqui, correndo. Olha o doido aqui. Eita, Belém. Eu filmando, ó, peguei. Olha que eu atravessei de um lado da outro correndo, amigo. Eu bati. Isso foi antes de começar o jogo, não foi, Belém? Não, foi antes de começar o jogo. Aí a gente parou no lado que era errado. Quando terminou o jogo, eu olhei para André e fiz, rapaz, vamos embora. Porque se a gente chegar lá, eles vão estar saindo. Tá? Eles vão pegar a gente e a gente leva uma pisa. Aí o Sport levou um gol aos 45, acho que foi 40 e tanto. Eu digo, rapaz, e a gente ainda perdeu aquele jogo, rapaz. Olha, aquele jogo ali decretou, voltei correndo. Só que na volta eu não levei carreira, não. Na volta eu voltei correndo. Ô, Belém. Um brinde a gente aqui. Isso aí, Belém. Eu já até disse na live, eu digo, ó, deixa pra tomar uma ou durante, né, da live. Eu não fiz isso, já não fiz. Porque nas lives agora, o Conar, no pessoal dos artistas aí nas lives, não pode beber, entendeu? Você viu, né? E aquele menino tomou uma grande, Gustavo Lima, depois Eduardo, não sei o que, tomou. E se vocês entrarem, foi tudo censurado. Mas só que eu tô tomando Guaraná, que é Guaraná. Tá certo. Ô, Belém, a gente passou bem pertinho, rapaz. Por pouco a gente não viu essa tua carreira aí. Porque o que foi que aconteceu? No jogo, a gente tinha combinado com o pessoal da assessoria que a gente ia botar os meninos para entrar com os jogadores. Só que, não sei se tu lembra, era horário de verão, né? E a gente se empolgou que a gente estava no consulado, e a gente veio do consulado com umas 12 pessoas. Tinha 4 carros de gente vindo de lá do consulado para cá. E a gente estava recepcionando um pessoal que foi lá conhecer e tudo. E a gente se perdeu na hora, rapaz. Porque a gente vê no tempo claro ainda, né? E a gente é daqui, né? E eu lá no consulado, e olhando o tempo claro ainda, eu disse, vixe, ô Gelson, já é quase 7 horas, Gelson, a gente tem que ir embora. Aí ele, não, vambora, 7 horas, a gente vai chegar lá. E pegou um trânsito naquele dia, que ali perto de onde você passou ali, no bosque ali, né, que tem uma avenida grande, né, que vem da rodovia, e tem um bosque. A gente pegou um trânsito ali, que a gente passou uns 20 minutos parado ali. E a gente ainda tinha que dar uma assessoria pro pessoal do consulado de Petrolina, que tava vindo com a gente também. E foi um dia fantástico, assim, muito gostoso. O pessoal de Petrolina não foi no dia,
foi no dia seguinte conhecer o consulado. Então, essa interação que a gente teve foi muito boa nesse jogo, apesar do resultado ter sido desastroso, né? Porque a gente ainda tinha uma chance ainda, remota, de disputar o título contra o Red Bull. Deixa eu te contar somente uma brincadeira que eu digo muito aqui. Quando eu morei lá fora, até porque a gente está no final, mas ser rápido, quando eu morei lá fora, eu vim uma vez para Recife, estava morando lá, e o Sport jogou com o Náutico na Ilha do Retiro. Sim. E eu, quase 3 anos fora, abraçava meus amigos, abraçava todo mundo, e aquela festa danada. Aí o Sport foi, empatou o jogo e não foi para a final do campeonato. Eu não me lembro que ano foi esse. E todo mundo, quando o Sport perde na Ilha do Retiro, a cara do povo, o povo chuta a porta, sai todo mundo xingando, é aquele inferno. E eu saindo animado, ô fulano, tudo bom e tal. E o cara, mas Belém, rapaz, eu tô aqui arretado com o Sport, tu tá feliz? Eu digo, amigo, você não sabe o que é não ter o Sport para jogar. Se o Sport ganhasse, eu tava 2 vezes feliz. Uma porque eu vi o Sport jogar e outra porque ele ganhou. Ele não ganhou, eu tô feliz porque vi ele jogar, porque o pior é não ter o Sport para jogar, meu amigo. Eu não entendia, assim, não entendia isso, né, assim. Mas a realidade mas é isso mesmo, é você aí, você sabe a saudade que você tá do Sport, a turma aí do consulado, muita gente, né, porque o Sport, onde você vai, tem um torcedor do Sport. É verdade. Né? Ou conhece, porque quando a gente bota essa camisa aqui, o cara vê o símbolo do Sport. Esses dias eu fui pegar uma entrega, né, do iFood, aí eu desci para pegar, aí o rapaz disse, eita, você viu muito jogo na ilha, hein? Você foi muitas vezes na ilha. Aí eu disse, e tu conhece aqui, rapaz? Ele o Cheque, o Leal, e o Leal, tá? Esporte. Aí os caras respeitam, rapaz. É impressionante. Olha, em 2008, quando foi a final contra o Corinthians, na semana da final, da anterior, eu estava em São Paulo, na Santa Ifigênia. Eu trabalhava na época com informática, e vou ver o que tem aqui, negócio de som, não sei o que, tá. E assim, eu chegava lá, conversava, e os corintianos, Corinthians, torcida gigante, e todo mundo que era Palmeiras, Santos, São Paulo, e que não era Corinthians, torcia pelo Sport, né? O Sport nunca teve uma torcida tão grande em São Paulo como teve naquela final de 2008. Fantástico. E assim, eu brincava muito com o pessoal, falei, vocês vão para Recife, vocês vão perder. E o pessoal, não, a gente vai de ônibus para Recife. Eu digo, não, mas vão perder. Agora tem um detalhe, não desliga o telefone depois do jogo não, viu? Deixa ligadinho, porque eu vou ligar para tirar onda com você. Mas é isso aí, rapaz. O esporte que emociona, o esporte que faz parte da vida da gente, né? Veja que minha casa aqui é bandeira do esporte. Ali também tá ali. Tô vendo. A gente sempre deixa um pedacinho, né, do esporte, pra gente não ficar tão disposto. Porque minha esposa aqui é corintiana, então a gente tem que negociar. Ela não tem nada do Corinthians espalhado, eu tenho o meu cantinho. A gente fica tudo na democracia, né? Vamos dizer assim. E o pessoal de Jampa aí falando, só para a gente não perder essa oportunidade, que os consulados podem ajudar muito nesse projeto de fazer sentido. Mas eu acho que a gente tem que fazer exatamente isso. O consulado deve ter como uma das funções dele de fazer a divulgação do clube na região. E o interessante é que o esporte tivesse um consulado em cada cidade, né? Em cada capital, grande cidade, né? Cada região metropolitana. Campinas é uma região metropolitana, Campinas é uma cidade grande, então Paraná, Rio Grande do Sul, né? A gente já foi para jogo do esporte em Sergipe, Mossoró. Olha, eu já rodei tanto. Eu só não fui para o sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O resto, Brasília, Rio, São Paulo. Já viajei tanto. Dá para escrever Já levei muita carreira. Não foi uma não, né Belém? Não foi não, mano. Na Vila Belmiro, aquele campeonato 98, eu acho, o Sport Santos, o Sport jogou com aquele cara, como era o nome dele, como era o nome dele, que foi da seleção? Viola. Ah, Viola quebrou a câmera de paparazzi. Deu uma tapa em paparazzi aqui. Aí eu fui quebrou a câmera dele, né? Foi, a Vila Belmiro tem no escanteio tem um prédio, assim, tipo umas cabines, assim. Sim. Eu fiquei lá, o cara passou 90 minutos me esculhambando. Eu digo, rapaz, assista o jogo do seu time aí, o cara com você saiu, eu vou dar em você. A gente teve que sair escoltado de lá, senão a gente apanhava. Belém, a gente volta só pra gente se despedir, tá, do pessoal.
Tá? Deixa eu mandar um abraço para meu filho aí. Mande. Nasceu Nilo Lins Neto. Nilo, tô aqui. Um beijo para você. Esse aí é um filho de coração que eu tenho, que vai pro jogo comigo direto, é uma pessoa muito especial. O Neto, tem outro Neto aqui também, que te mandou abraço, mandou oi. Neto,